Bem-vindos a mais esse encontro. Eu sou o professor Luiz Honorato e esse vídeo a gente vai tratar sobre a equação do primeiro grau com duas incógnitas. A gente viu com uma incógnita, agora a gente vai ver com duas incógnitas. Bem, suponha que eu diga para você que a soma da idade dos meus dois filhos menores seja 12 anos. E te pergunte qual que é a idade de cada um. Você poderia falar para mim que um tem 1 ano e o outro tem 11. Ou você poderia falar que um tem 2 e o outro tem 10. Porque a soma desses números que você está me dizendo vai ser 12. Então é uma soma correta. Você poderia dizer que um deles tem 3 e o outro tem 9. Né? Então você percebe pelas suas respostas, pelas suas possíveis respostas, que há uma infinidade de números que, se eu somar, vai ser 12. Por isso, eu posso dizer que uma equação do primeiro grau com duas incógnitas possui infinitas soluções se a gente estiver tratando de números reais. É lógico que eu posso limitar isso ao contexto. É igual o caso da soma das idades. Ninguém vai ter menos 1 ano, menos 2 anos ou menos 3 anos. Dependendo se eu querer considerar isso, né? Mas, num contexto geral, isso não existe. Ninguém tem menos 5 anos. Então, quando eu falo em idades, eu estou limitando esse conceito aos números naturais. Mas eu poderia levar em consideração dias, horas, segundos, né? E assim tornar essa equação também infinita com suas soluções. Bom, então, a gente percebeu que há inúmeras soluções para uma equação assim, e ao invés de eu escrever essa sentença matemática toda num contexto, eu posso simplificar ela com simbologias matemáticas. Veja, eu vou escrever aqui a sentença, depois eu vou simplificar ela com a nossa simbologia. Olha só, a soma da idade de duas crianças, vou limitar aqui a crianças, é 12 anos. É 12 não, né? São 12. São 12 anos. São 12 anos. Qual é a idade de cada um? Cada um. Bom, essa foi a pergunta que eu te fiz, né, no início da aula. A soma da idade de duas crianças são 12 anos, qual é a idade de cada uma delas? Bom, ao invés de eu escrever toda essa sentença, para eu poder resolvê-la matematicamente e evitar tantas escritas, eu posso simbolizar. Eu posso falar que a primeira criança, eu vou chamar ela de X. E a segunda criança, eu vou chamar ela de Y. Eu poderia usar outras letras? Poderia, mas a gente usa o X e Y porque é conveniente para uma possível representação gráfica que a gente vai ver já já no plano cartesiano. O plano cartesiano, como você se lembra, ele tem o eixo X e o eixo Y. Então, por isso a gente usa esse X e esse Y, ok? Bom, esse tipo de equação eu posso reescrevê-lo como X mais y é igual a 12. E aqui eu posso encontrar vários valores. Mas para mim encontrar várias soluções, vários valores, eu preciso de um para me começar. Ou o professor te dá esse número, ou o enunciado da prova te dá esse número, ou senão você pode atribuir um valor a qualquer um dos dois que você encontra o outro através da equação do primeiro grau. Então, olha só, x mais y é igual a 12. Eu poderia atribuir um valor para x e descobrir o valor de y. Quando eu descobrisse esses valores, eu chamaria essa resposta de o par ordenado que soluciona a minha sentença matemática. Então, o conjunto solução de uma equação com duas incógnitas é um x e um y que a gente chama de par ordenado. E ele sempre virá o x primeiro e o y depois. Pessoal, isso é muito importante. Se você inverter o y com o x, a sua resposta vai ficar incorreta.
ok? Porque para a gente fazer a representação gráfica, a gente vai olhar primeiro o eixo x, depois o eixo y por convenção. Então tem que ser primeiro o x e depois o y. Então, mas aqui, para mim encontrar os valores aqui, eu posso atribuir o valor numérico a qualquer uma das duas. É na hora de colocar a minha resposta que eu vou pôr em forma de x, y, que a gente chama de par ordenado. Então, ó, par ordenado x, y. Vem sempre separado por vírgulas e dentro de parênteses. Pode chave e colchete? Não. Dentro de parênteses. Ok? Bom, como que eu poderia encontrar essas soluções? Como eu disse, eu vou atribuir valor a uma delas e encontrar o da outra. Por exemplo, eu posso dizer que o meu x é 0. Ah, mas 0 anos? Pode ser que a pessoa não completou um ano ainda. Se eu estiver tratando de números naturais, pode ser que ela não completou um ano ainda. Então ela pode ter 0 ano. Se ela tiver 0 anos, isso implica que 0 mais y é igual a 12, eu posso transformar numa equação do primeiro grau e resolver isso. Mas você sabe que se a soma é 12, 0 mais 12 sempre vai dar 12. Então isso aqui vai implicar, nem precisa de eu fazer uma equação do primeiro grau aqui, que y é igual a 12. Porque 0 mais 12 vai dar os 12 que eu estou procurando. E se o meu x for 1, professor? Olha, se o meu x for 1, pessoal, 1 mais quanto que vai dar 12? X mais 1, mais 11. Então, o meu y vai ser igual a 11. E se o meu x for 2, professor? Se o seu x for 2, 2 mais quanto que vai dar 12? Vai implicar no y igual a 10. E assim, pessoal, sucessivamente. Eu posso estender isso ao conjunto dos números inteiros, se eu considerar menos 5 anos. Como aqui eu limitei a questão à soma da idade de duas crianças, eu não vou entrar em números inteiros, porque eu não vou considerar que uma criança possa ter uma idade negativa. Não tenha nascido ainda para me entrar nesse cálculo. Ok? Bom, como você pode observar, x e y é 1x mais 1y que vai somar 12. Eu poderia ter casos que aqui haveria um 2 na frente, um 3, um 4, um 5. Vou dar um segundo exemplo desse outro lado aqui, ó. Vou separar aqui. Vou dar um segundo exemplo desse lado. Suponha que eu tivesse dito assim, o dobro da minha idade com o triplo da idade do meu pai soma 120 anos. O dobro da idade mais o triplo da idade. Minha, que eu não sei, é uma incógnita. Do meu pai, que eu também não sei, também é outra incógnita. Então é uma equação com duas incógnitas. Suponha que eu queira saber, que eu diga a soma da idade de... Vou tirar de idade, vou falar outra coisa. A quantia em dinheiro, o dobro da quantia que eu tenho, mais o triplo da quantia que meu irmão tem, soma 16 reais. Beleza? Olha só o dobro. Como que eu escrevo o dobro, pessoal? Vamos escrever essa aqui de uma vez. O dobro. Eu vou chamar de x a quantia que eu tenho. Então, x vai ser a quantia que eu tenho. Esse aqui é meu segundo exemplo, tá? X é o que eu tenho. E y vai ser o que meu irmão tem. Então eu vou chamar de x, só que é o dobro do que eu tenho. Então eu vou pôr duas vezes, gente, porque o dobro a gente escreve duas vezes o x. Repare que eu não pus uma multiplicação aqui no meio. Não há necessidade de pôr multiplicação quando você tem um número e uma letra. Tá? Se você vê lá 2x, significa que o 2 está multiplicando o x. Ok? Então o dobro da minha idade, mais, aliás, o dobro da minha quantia, mais o triplo da quantia que o meu irmão tem, ou seja, 3 vezes y, que é o que o meu irmão tem, vai ser 16. Eu escolhi um número pequeno para a gente poder fazer aqui no plano cartesiano, já. Então repare, eu tenho 2x mais 3y igual a 16. Aqui nesse primeiro exemplo,
Perto do x eu não tinha nenhum número e perto do y não. Isso quer dizer que ele tem um x. E eu não preciso colocar 1 na frente do x para dizer que é um x. Se fosse 2, eu precisaria pôr o número 2, igual foi esse caso. Mas aqui eu não preciso. Mesmo caso com 3, eu não preciso pôr um y aqui. Aqui eu precisei pôr o 3, porque são 3 y. Mas 1 eu não preciso colocar 1 na frente, tá? Então também se habitue a isso, sempre você vai ver nesse formato. Que número é esse que está aqui na frente do x? Isso é o que a gente chama de coeficiente, tá? Quando você receber uma questão dessa para resolver, ela vai estar provavelmente como coeficiente e somente as duas incógnitas para você descobrir. Então, olha só, esse 2 é um coeficiente, o 3 é um coeficiente e o 16 é um coeficiente. Isso recai lá na forma desse tipo de equação com duas incógnitas. Qual que é essa forma? Toda equação com duas incógnitas, gente, ela vai ter essa forma, ó, A, que é o número, coeficiente que está perto do x. É o número A vezes o x, mais um número B qualquer, no meu caso aqui é 3, vezes o y, vai ser igual a um número qualquer, no meu caso aqui 16, mas eu vou pôr C aqui, que no caso aqui é o 16. Então olha só, forma, vou escrever aqui forma, vou escrever embaixo, que eu não sei se daí dá para você ver, forma, e vou com uma setinha. AX mais BY igual a C é a forma da equação com duas incógnitas. Olha só, o A e o B, pessoal, tem que ser diferente de zero, porque se o A for zero, esse X some, aí já não tem mais duas incógnitas. Se o B for zero, o Y some, porque qualquer coisa vezes zero é zero. Então não posso ter o A e o B iguais a zero, eles têm que ser diferentes de zero. O C pode ser qualquer número real, ok? Bom, vamos olhar nessa primeira equação aqui, ó, e procurar o A dessa equação. Qual que é o valor do A dessa equação, pessoal? Nessa equação ali, gente, o A é 1, tá? Ele não está escrito porque não precisa, mas você sabe, tem um 1 ali. Qual é o valor de B? B é 1, também, não está escrito. Qual o valor de C? 12. C que é esse 12, né? Depois da igualdade. Nessa minha outra equação ali, quem é o A da outra equação? É o 2. Quem é o B? O 3. Quem é o C? O 16. Ok? Então, AX mais BY igual a C, esse A, esse B e esse C são coeficientes, eles vão vir acompanhados das incógnitas, o A e o B, o C é um termo independente. E agora a gente vai ver como que a gente encontra algumas soluções para essas duas equações. Tá ok? Então eu vou apagar esse lado, se quiser dar um print, eu vou apagar esse lado para a gente continuar. Bom, pessoal, apaguei. Agora a gente vai reescrever essa primeira equação. Vou chamar ela de primeira. X mais y é igual a 12, né? E a minha segunda, x mais y é igual a, aliás, 2x, né? Minha segunda, 2x mais 3y é igual a 16. Foram as duas que eu citei então, antes de apagar o 4. Bom, então aqui a gente percebe que para x e y ser 12, a gente já viu alguns pares ordenados que são solução. Ou seja, a gente já viu x e y que são solução, que são várias, né? Então x mais y igual a 12, eu posso ter como solução, vou pôr solução 1, o par ordenado 0 e 12, o x é o 0, o y é o 12. Na minha solução 2, eu posso ter 1 e 11. Na minha solução 3, eu posso ter 2 e 10. Repare que a soma deles todos será igual a 12. Na minha solução 4, eu posso ter 3 e 9.
E assim sucessivamente. Para mim obter soma 12 ali é bem tranquilo, eu não preciso nem montar uma equação. Agora, quando eu tenho esse caso, para mim encontrar alguns pares ordenados, eu preciso fazer uma substituição e calcular. Então, para isso, eu vou precisar isolar uma incógnita, né? Aliás, não vou precisar isolar a incógnita aqui no caso. Eu vou substituir um valor no incógnita e isolar a outra para encontrar o valor dela. Na prática, gente, isso aqui é você fazer o x em função do y ou fazer o y em função do x. É você fazer essa modificação. Por exemplo, eu posso pôr aqui o meu x igual a zero. Qual vai ser o valor de y que eu vou encontrar? Basta eu isolar esse y, ou seja, pôr a função toda em função de y. Então, 2x mais 3y. Meu x não é zero? 2 vezes 0 mais 3y é igual a 16. 2 vezes 0 a gente sabe que é 0. Então, sobrou 3y igual a 16. Então, y, eu vou pegar esse 3 e vou passar dividindo. Y é igual a 16 dividido por 3. Se o meu x for 0, o meu y vai ser 16 terços. Ok? Se o meu x for 1, x igual a 1. 2 vezes 1, eu vou ter 2 vezes 1 mais 3y é igual a 16. Bom, antes de eu continuar isso aqui, eu vou mostrar essa primeira solução minha em forma de par ordenado, tá? Então, a solução dessa primeira aqui, eu usei um x igual a 0 e encontrei 16 terços, beleza? Nesse segundo caso aqui, com x igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 3y é igual a 16. Então, repare, eu vou pegar o 2 e vou passar para o outro lado. 3y é igual a 16, como aqui vai menos 2, eu já vou pôr 14. 16 menos 2, 14. Então, o meu y vai ser igual ao próprio 14, também dividido pelo 3. Então, essa solução aqui, eu teria o meu x igual a 1 e o meu y igual a 14 terços. É uma outra solução. E se o meu x for 2? Se o meu x for 2, eu vou ter 2 vezes 2 mais 3y igual a 16. 2 vezes 2 é 4. Então aqui sobrou 3y é igual a 16. Esse 4 está aqui, o 2 vezes 2, eu vou passar para lá menos 4. E 16 menos 4 é 12. Ok? Vou pegar o y agora e passar dividindo. Aliás, eu acho que aqui cabe, eu vou pôr aqui, ó, 3y é igual a 16 menos 4. Esse 2 vezes 2, que é 4, eu vou passar para o outro lado, menos 4. Então, meu y agora vai ser 16 menos 4 é 12. E o 3 que está aqui perto do y passa dividindo. Então, nesse caso aqui, o meu y é igual a 4. Beleza? 12 dividido por 3, 4. Então, para x igual a 2, o meu y vai ser 4. E é dessa forma que eu vou conseguir obter os infinitos valores de x e de y. Né? Até onde eu conseguir, eu posso substituir e fazer esse encontro desse par, que é a solução, desse par ordenado solução dessa equação. Quero que você repare que aqui, ó, em todos esses casos, nós isolamos o y, né? Transformamos, encontramos o y. Mas eu poderia ter dado um valor para o y e encontrado o valor de x. É a mesma coisa, tá ok? Pessoal, como que a gente agora pode representar isso aqui no plano cartesiano? Bem tranquilo. Você vai representar isso através das soluções. Eu vou representar primeiro aqui no plano cartesiano essa equação aqui, ó, x mais y é igual a 12. X mais y é igual a 12, ok? Para mim fazer o gráfico de uma equação de primeiro grau, basta eu desenhar uma reta que passe por pelo menos 2 desses pontos de cada equação. Pessoal, para me desenhar uma reta, eu preciso de no mínimo 2 pontos. Então eu posso escolher 2 pontos dessa equação e fazer a reta dela. Posso escolher 2 dessa aqui e fazer a reta dela, ok? Então eu vou escolher aqui somente 2. Então olha só, vou escolher esse par aqui, ó.
Como a minha numeração aqui está limitada, o meu espaço é limitado, eu vou escolher números menores. Eu vou escolher 3 e 9, porque... não, aqui está pequeno. Eu vou aumentar as minhas soluções aqui. Eu vou ver quanto que dá aqui, por exemplo, em vez de eu aumentar meu gráfico, eu vou aumentar a minha solução 5, eu vou pôr x igual a 4, para inteirar 12 falta 8. E na minha solução 6, eu vou pôr x igual a 5, e para inteirar 12 faltam 7. E na minha solução 7, vou pôr x igual a 6, e para inteirar 12 faltam 6. Então, todas essas aqui são soluções para a minha equação. E existem mais, né? Óbvio. Então, olha só, como o meu gráfico está limitado, eu vou pegar essas duas aqui, ó, ok? E vou colocar no gráfico. Primeiro eu olho qual que é a marcação do x. Então, eu vou anotar aqui as que eu vou usar. Ó. Vou usar a solução que é a solução 5. Nem precisa anotar aqui mais, viu? 4 e 8. E vou usar uma segunda solução que é 5 e 7. Então, quando o meu x for 4, ou seja, x igual a 4, gente, positivo é aqui, ó. Quando o meu x for 4, o y vai ser 8. Quer dizer que vai existir um ponto nessa reta que está na reta do 4 e na reta do 8. Do meu y igual a 8. Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Preciso aqui do y igual a 8. Então, olha só. Na direção do 4, vou tentar fazer aqui retinho, e na direção do 8. Pessoal, mais ou menos aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, ele está na reta dessa equação. Por quê? Ele está na reta do 4, na reta do 8, no alinhamento do 4 e no alinhamento do 8, que é a solução. O meu segundo ponto está no alinhamento do 5 com o 7. Então, olha só, o 5... vou fazer de preto, que a outra eu faço com esse do 5 com o 7. Pronto. Pessoal, eu tenho 2 pontos, não tem? Preciso fazer mais? Se eu quiser, eu posso fazer. Mas eu já consigo traçar essa reta ali. Olha só. Então, ó, eu já sei que essa minha reta passa por aqui, ó. E ela prossegue e prossegue, né? Ela vai seguir aqui, ó, infinitamente, observando vários outros valores de x e vários outros valores de y. Então, essa é a minha reta dessa função x mais y igual a 12, dessa equação x mais y igual a 12. Eu posso desenhar mais pontos desse aqui, ó, o ponto 3 e 9, por exemplo, ou o ponto 6 e 6, vai dar em cima daquela reta, ok? Então, olha só, se eu puxar o ponto 6 aqui, ó, na reta do 6, e na reta do 6 aqui, ó, a minha reta inclinou um pouco, mas aqui dá para você perceber que passa sobre esse ponto 6 e 6 também. Ela vai passar em cima de todos esses pontos, ok? Bom, vamos fazer o da segunda equação aqui, ó. 2x mais 3y igual a 16. Olha uma solução que a gente achou legal, 2 e 4. Quando o x for 2, o y é 4. Então, ó, na reta do 2 em x e na reta do 4 em y. Então, vai estar mais ou menos, ó, aqui, ó. Esse em azul. Fazer em azul para ficar diferente do outro. Vamos mais uma solução. Quando o x for 0, ou seja, quando o x for aqui no centro, na origem, o y vai ser 16 dividido por 3. 16 dividido por 3, pessoal, se você pegar o calculador aí, vai dar 5,33. Então, é 5, e aqui eu vou dividir em 3 partes iguais. É mais ou menos aqui, ó. Né? Então, a minha reta passa ponto 0 e 1. Olha só, esse é o ponto 0 e 1. Vou anotar aqui do lado, ó, esse aqui é o ponto 2 e o ponto 4. Esse aqui, ó, é meu par ordenado 0 e 16 terços, ok? Agora é só eu fazer a minha reta. Pronto, a minha reta vai ter essa sequência aqui e vai seguindo infinitamente. Que par ordenado que é esse aqui, professor? Para você olhar um par ordenado, basta você olhar que reta que ele está, qual o alinhamento dele. Repare que ele está aqui no 6, então... o meu x aqui é 6, tem que ser o x primeiro, né? E está na reta do y também igual a 6. Então, esse ponto aqui é 6 e 6.
Qual que é esse ponto? Está na reta do 5 e na reta do 7. 5 em x e 7 do outro lado. Que ponto é esse? 4 e 8. Então, 4 em x e 8 em y. E desse modo, a gente consegue fazer a representação gráfica de uma equação com duas incógnitas. Por hoje é isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro.